Olá! Nesse tutorial você vai aprender a fazer essa linda bolsa em fio de malha. Olha só que linda e delicada essa alça no ponto puff. E esse modelo de bolsa é totalmente customizável. Você pode fazer ele no tamanho que você preferir, inclusive maior ou menor do que a minha. Olha só que base reta e estruturada. Eu vou te ensinar o passo a passo aqui durante a aula e você vai ver que é bem tranquilo de ser feita. E esse ponto, ele pode ser feito em uma cor só, mas quando a gente mescla cores assim, uma combinação de cores como essa, fica muito mais evidente o ponto e fica muito legal, né? Esse modelo de bolsa é um modelo de bolsa saco, então ele cabe bastante coisa aqui dentro. Vou te mostrar o espaço interno dela, como ficou. Vou colocar aqui dentro um fio de malha só pra você ter uma ideia do tamanho de tanta coisa que cabe aqui dentro. E no fim, ela não ficou pesada, ela ficou bem levinha. Esse rolinho de fio aqui, ele tem 250 gramas. E ele cabe aqui dentro e ainda sobra muito espaço, olha só. Ah, e mesmo com peso aqui dentro, ela ainda mantém o formato original. Olha só que bacana. Eu utilizei 650 gramas de fio de malha e ela ficou aqui com a medida de altura de 22 centímetros. O comprimento dela ficou em 25 centímetros. A largura dela ficou aqui com 15 centímetros. Ela ficou com um tamanho muito legal. E na base, ela ficou com um comprimento de 24 centímetros por 15 centímetros de largura. Agora vamos falar do fio de malha que eu utilizei aqui, que sempre vocês me pedem, né? Ele é o fio de malha da Formoso Fio. É um fio de malha premium de 30 milímetros e eles vendem dois tipos de rolinho, o de 250 gramas e o de 500 gramas. Como eu utilizei aqui 650 gramas para fazer essa bolsa completa, então 3 rolinhos do pequeno. Se você quiser variar as cores, né, 3 rolinhos do pequeno vai dar certo. Então é o rolo pequeno e o grande que eles têm para vender. E assim, eu já indico para vocês comprarem até mais do que vocês vão usar aqui nessa bolsa, porque vocês vão amar. É um fio muito bom, a qualidade é excelente. É um fio de 30 milímetros, como eu falei para vocês, então ele é excelente, tanto para fazer bolsas quanto para fazer cestos. Ele dá estrutura na peça e mantém a leveza, né, que ao mesmo tempo, que é super importante. E eles têm várias cores, tá? Eu vou deixar o link aqui abaixo para vocês darem uma olhadinha no site e principalmente acompanhar o Instagram deles. Ele é um fio 100% poliéster. Então aqui na descrição do vídeo eu vou deixar para vocês o site para vocês irem lá ver, o Instagram também para vocês acompanharem as novidades e também as cores que eu utilizei nessa aula. Eu utilizei nesse fio aqui a agulha número 7 de crochê, uma agulha de tapeçaria número 13, tesoura, uma cola de artesanato de silicone fria para fazer os arremates. Aí eu utilizei os acessórios como a minha etiqueta personalizada, que pra mim deu todo um charme na peça, e eu também vou deixar o fornecedor aqui dessa etiqueta pra vocês. Pra costurar essa etiqueta eu utilizo agulha de costura e um fio de nylon transparente, ou pode ser uma linha de costura na cor da malha que você for colocar a etiqueta. Eu também passo um pouquinho dessa cola na etiqueta que ajuda bastante a fixar. Aí aqui eu coloquei um metalzinho de enforcador, 2 argolas a gente vai precisar pra alça. E aí eu também utilizei aqui uma alça que já vem prontinha pro ombro, tá? Eu fiz a alça de mão e a alça de ombro, mas essas partes aqui todas são bem customizáveis e você pode fazer do jeitinho que você preferir. Vou deixar também o link dos meus fornecedores de etiqueta e de acessórios aqui abaixo pra vocês. Agora, bora lá começar o tutorial? Então vamos começar aqui pela base. E pra começar a gente vai iniciar com correntinhas e a gente vai começar pela largura da base. Então eu deixo sobrarei um pouquinho de fio para trás, uns 10 centímetros, e começo a fazer aqui as minhas correntinhas. Eu laço aqui, coloco a minha agulha embaixo do fio que tá esticado, dou uma laçadinha, seguro essa laçada, e com o gancho da agulha eu vou puxar o fio aqui para dentro. Vai formar aqui uma laçadinha. Como eu trabalho já nessas laçadas, então eu já conto como 2 correntinhas aqui, porque vai ter 2 espacinhos aqui para eu trabalhar, ó. 1 e 2. Então eu já conto. Então aqui eu já tenho 2 correntinhas e agora eu vou fazer mais 9 correntes para ficar no total com 11. Fiz as minhas 11 correntinhas no total, contando lá com aquelas 2 do começo, e me deram aqui 10 centímetros. Vou começar a fazer agora pontos baixos e eu começo na segunda correntinha. Laço o fio. Dou uma alturinha nesse fio e faço um ponto baixo.
eu vou trabalhar 10 pontos baixos aqui. Porque a 11ª correntinha que eu tinha, ela foi feita para fazer o primeiro ponto, né? Então, eu vou trabalhar 10 pontos aqui nas carreiras até alcançar o comprimento que eu quero. Então, um ponto baixo em cada correntinha até chegar ali no final e ter 10 pontos no total. Cheguei aqui na minha 10ª correntinha, vou colocar a minha agulha aqui, vou laçar o fio fazendo meu 10º ponto baixo. Pronto, ficou assim, 10 pontinhos baixos. Agora, eu vou manter essa repetição em todas as próximas carreirinhas. Para virar o meu trabalho, eu não faço nenhuma correntinha, eu vou direto. E começo embaixo dessa primeira correntinha aqui a fazer o primeiro ponto dos 10. Ponto baixo. Embaixo de cada correntinha eu faço um ponto, quando chegar no final eu vou ter 10 no total. Sempre a mesma quantidade da primeira carreira. Fiz 9 pontos baixos, o 10º eu faço nessa última correntinha aqui que fica um pouquinho mais para baixo. E pronto, vou mantendo assim retinho a minha base. Vou para a próxima carreira, a mesma repetição, viro o trabalho sem fazer correntinhas, já começo aqui na primeira correntinha, o meu primeiro ponto baixo dos 10. E aí assim eu vou seguindo então até alcançar o comprimento que eu desejo. Se você quiser fazer maior, é só fazer mais carreiras. E se você quiser manter as mesmas carreiras que eu, em seguida já vou te mostrar quantos centímetros eu fiz a minha base e quantas carreiras também eu vou fazer. Então agora vamos seguir essa repetição aqui mais um pouquinho. Eu vou adiantar aqui o vídeo e já encontro vocês aqui em seguida. Fiz aqui um total de 16 carreiras de pontos baixos, carreiras de vai e vem. E essas carreiras até o momento estão medindo aqui 22 centímetros de comprimento. Vou parar por aqui e agora a gente vai fazer os acabamentos dessa base. Aqui a gente já terminou com os pontos baixos bem certinhos virados para frente. Então a gente vai precisar fazer isso também aqui, ó, na lateral, aqui na parte de cima e nessa outra lateral. Nessa aqui que eu acabei de fazer não vai precisar porque já tá pronto. Então o primeiro passo aqui é fazer a quina. Aqui junto com esse último ponto dessa carreira eu vou colocar mais 2 pontos juntos, porque em cada quina sempre vai ter 3 pontos. Então eu coloco um ponto baixo, mais um aqui junto, ficando com 3 no total. E aí eu fiz aqui uma quina. A cada separação de carreira que eu vou ter aqui, eu vou colocar um ponto baixo também. Então, ó, aqui eu tenho essa separação de carreira. Coloco a minha agulha aqui, laço o fio, faço um ponto baixo. Nessa outra separação eu coloco um ponto baixo também. Na próxima também. E o ponto eu vou sempre fazendo um pouco mais alongado, para não ficar tensionado e não criar um buraco na minha base. Em cada separaçãozinha de carreira a gente vai colocando um pontinho sem pular nenhum. Aqui por último, na separação de carreira,
eu coloquei ainda um ponto. Ó, nessa separaçãozinha eu coloquei um ponto. E a minha quina vai ser nessa corrente aqui em cima, bem no topo aqui do ponto. Então, ó, depois desses 3 pontinhos dessa quina, eu fiz 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 pontos baixos para chegar na próxima quina. Aí eu venho aqui, nessa correntinha, e faço 3 pontos baixos aqui. 1, 2, e o terceiro aqui juntinho dele. Aí eu fiz uma outra quina. Vou fazer agora pontinhos baixos aqui em cima nessas correntinhas. Então, vai ser um ponto baixo. Na próxima correntinha, o segundo ponto baixo. Na próxima, o terceiro. O quarto ponto baixo. Quinto ponto baixo. Sexto ponto baixo. Sétimo ponto baixo. E oitavo ponto baixo. Então, são 8 pontos baixos depois da quina. Nossa próxima quina vai ser feita aqui onde tá saindo essa pontinha de fio. Vamos colocar aqui 3 pontos baixos para fazer essa quina. E já vamos arrematar essa ponta de fio também. É só deixar ela bem em cima aqui da agulha e ir fazendo os pontos. Então, eu fiz 3 pontinhos baixos aqui. Olha como tá ficando as quinas bem marcadinhas. E agora eu vou seguir aqui fazendo um pontinho para cada separação de carreira igual aqui do outro lado. Aí já vamos arrematando esse fio aqui, sempre deixando ele bem em cima aqui. E aí quando a gente fecha o ponto, ele fica escondido no meio do ponto. Nossa última separação de carreira vai ser aqui, porque aqui em cima, nessa próxima separação de carreira, já é onde a gente fez essa quina aqui nesse outro lado. Então, aqui a gente também tem que fazer no meio da separação de carreira e não na correntinha. Como eu já tenho esse ponto aqui, que é o primeiro, então eu só vou colocar mais 2 pontos aqui junto. E aí, nós terminamos essa quina. E terminamos a base também. Ó, e aí ficou assim. Vou te passar as medidas da minha base, só pra você ver se ficou parecido com a sua, porque às vezes muda, né? Depende do fio que você tá usando, depende da agulha e da tensão do ponto também. De comprimento, ela ficou com 23 centímetros e de largura 16 centímetros. E de fio de malha eu gastei 156 gramas, já pra você saber, caso você substitua a base de fio por uma base em couro, você vai economizar 156 gramas de fio de malha. Agora, a gente vai fazer o fechamento dessa base e subindo a bolsa já. Só que eu não vou cortar o fio. Às vezes eu corto e às vezes não, tá? Isso depende do gosto de vocês. Então, passou aqui o terceiro pontinho desses 3. Eu venho na corrente depois dele, coloco a minha agulha de trás pra frente e alcanço essa alcinha aqui. Coloco ela na agulha e levo ela lá pra trás. Essa alça precisa parecer com as correntinhas que já tem aqui. Então, eu deixo ela bem apertada. Ó, bem justinha na agulha. Aqui também no fechamento ela tá bem justa, pra a gente não ficar com marca na nossa bolsa. Eu vou trabalhar agora no meio das correntinhas. Então, eu vou pegar aqui, ó, no meio da corrente e nesse ponto que tem aqui atrás de todos os pontinhos, ó. Essa alcinha que tem aqui, pra deixar o ponto firme. Então, pra começar aqui, eu vou pegar apenas uma perninha desse elo que tá formando aqui na minha mão. Ele tem 2 elos, 2 perninhas, né? Pra formar o elo. Então, eu vou pegar a perninha que tá mais pelo lado de dentro. Coloco a agulha assim, pego a perninha lá de dentro, ó. Coloco o elo na agulha, tudo bem justinho. Vou laçar o fio. E vou fazer um ponto baixo aqui. Essa primeira carreira, ela é toda de ponto baixo, pegando aqui no meio da correntinha
E lá atrás do ponto também. No próximo ponto já vai ter aquela alcinha ali atrás, ó. Então, eu vou entrar no meio da corrente, alcanço a alcinha lá atrás. Laço o fio, ficou a alcinha ali. Trago pra frente e faço ponto baixo. Na próxima correntinha, eu vou fazer a mesma coisa. Entro no meio da corrente, pego a alcinha lá atrás do ponto. Laço e faço ponto baixo. Na próxima, a mesma coisa. E eu vou seguir fazendo isso em todos os pontinhos. Olha como a gente trabalha no meio da corrente, vai sobrando essa perninha aqui da correntinha pra fora. E ela vai dar um destaque depois pra separar a nossa base da subida da bolsa. Fica muito bonito no acabamento final. Então, vamos repetir um pontinho baixo pra cada correntinha, pegando sempre igual na correntinha desse jeitinho que eu mostrei pra vocês. Sem pular nenhuma correntinha, a gente vai indo até chegar ali no final. Aqui na quina permanece a mesma coisa, apenas um ponto para cada correntinha. E eu vou adiantar aqui o vídeo e encontro vocês aqui na última correntinha para o vídeo não ficar tão longo. Fiz toda a minha carreira de ponto baixo, vai ficando assim. Já arrumei pra ficar retinho pra cima, que é que a gente vai começar a subir a nossa bolsa então, né? Então, primeira carreira concluída. Agora nós vamos fechar a carreira. Sempre vamos fazer o mesmo tipo de fechamento. Cheguei aqui na última correntinha, solto essa correntinha que tá na agulha. Coloco a minha agulha agora de dentro da bolsa pra fora, na corrente que vem depois do primeiro ponto. Alcanço essa argola na agulha e trago aqui pra trás, aqui pra dentro. Aí ajusto aqui pra ficar bem certinho pra não marcar a minha bolsa depois. Agora, a gente vai começar a trabalhar o nosso ponto fantasia. E aí, um ponto é diferente do outro. A gente vai fazer assim, ó. Entra no centro do ponto, embaixo dessa alcinha. No centro, o ponto baixo, ele é como se fosse a letrinha V. Ele vai ter duas perninhas aqui, a gente vai colocar a agulha no centro dele. Um ponto vai ser no centro do ponto. E o outro vai ser na correntinha aqui, ó. Então, a gente vai intercalar um no centro e um na correntinha. Na verdade, a correntinha a gente vai pegar diferente, já vou te mostrar. Então, aqui o primeiro ponto a gente vai começar no centro do ponto. Coloquei minha agulha ali, ó. Tô segurando a argolinha pra ela não escapar. Vou lá dentro, laço o fio do novelo, trago pra frente. Dou uma alturinha nele até em cima. Alcanço a argolinha, coloco ela na agulha. Laço o fio e fecho aqui um ponto baixo centrado. Assim. O ponto seguinte, a gente vai pegar no meio da correntinha assim. Vamos laçar o fio, a alturinha e faz o ponto baixo aqui. Aí, no próximo ponto, a gente vem no centro e faz no centro o ponto baixo centrado. Vou arrumar aqui o fio pra ficar bem certinho esse ponto. Ó, um ponto baixo centrado. O próximo na correntinha. Então, eu coloco a agulha dentro da corrente, pego só a perninha que tá pelo lado de dentro e faço o ponto baixo. Aí, o próximo eu venho no centro do ponto, faço um ponto baixo centrado. E o próximo na correntinha, no meio da correntinha, pegando só a perninha de trás. Assim vai ser essa carreira toda. A gente vai intercalar sempre um ponto centrado e um ponto pegando na alcinha de trás da correntinha seguinte. Então, vamos seguir assim, com essa mesma repetição a carreira inteira. Um pontinho centrado e um na correntinha.
E aí, chegando no final, na última corrente, eu retorno pra gente fechar essa carreira e ir pra próxima juntos. Concluí aqui essa segunda carreira com os pontinhos assim, um centrado e um na correntinha, vai ficar desse jeito aqui. Sempre intercalado um pontinho na corrente e o outro centrado dentro do ponto, né? Aí aqui eu deixei pra fazer o último com vocês, ó. O primeiro tinha sido centrado, então o último vai ter que ser na correntinha aqui. Então eu vou entrar aqui, vou fazer meu último pontinho baixo. E aí finalizei essa segunda carreira. Vou fazer o fechamento e a partir de agora só vai repetir. Então a gente pode fazer até lá em cima, né? Se você for fazer de uma cor só, apenas seguindo essa mesma repetição. Depois do primeiro ponto eu venho, coloco a minha agulha, laço o fio e levo aqui pra dentro. Ajusto bem. Aqui, como eu saí em cima do ponto baixo que tá centrado na carreira anterior, então aqui eu vou ter que fazer ele na correntinha, porque a gente vai fazer assim, desse jeito. Onde for um ponto baixo centrado na carreira anterior, nessa carreira seguinte o ponto vai ser na correntinha. E onde foi feito na correntinha, a gente vai trabalhar um ponto centrado dentro dele. Então aqui eu começo na correntinha, pegando apenas a perninha de dentro da correntinha. E começo aqui com um ponto baixo. Em cima do ponto baixo centrado ali de baixo. O ponto seguinte é um ponto que eu tinha feito na correntinha, na carreira anterior. Então eu vou entrar no centro do ponto seguinte. E vou fazer aqui um ponto baixo centrado. O seguinte eu venho e faço na correntinha, você vai ver que vai ser bem certinho, em cima de um ponto baixo centrado. Então eu pego na correntinha. E o seguinte, que foi feito na correntinha na carreira anterior, nessa daqui a gente vai fazer no meio do ponto, né? Fazer um ponto baixo centrado. E pronto, agora a gente também vai seguir a repetição. E aí até lá em cima, né? Vai ser assim, uma carreira a gente vai fazer de um jeito e a outra de outro para ficar intercalado esses pontos. Então, desse jeitinho que eu tô mostrando pra vocês, onde tinha um ponto baixo centrado, na carreira seguinte vai ter um ponto na correntinha, e onde tinha na correntinha vai ser um ponto baixo centrado nessa carreira. E na carreira seguinte troca de novo, né? Pra poder ficar bem intercalado esses pontos. Então, vou seguir fazendo aqui essa carreira. Vou voltar aqui para mostrar para vocês a troca de cores um pouquinho mais para cima. Então, se você for trocar de cor, daí você vem aqui em seguida e vê comigo como eu vou fazer a troca de cor. Caso você não for trocar de cor, é só seguir fazendo essa mesma repetição até lá em cima. Chegou aqui no final, você vai fazer o fechamento dessa carreira. E vai começar com um ponto baixo centrado, porque nessa carreira que a gente tá agora, a gente começou na correntinha, certo? Então, eu já volto aqui. Pronto, fiz aqui 6 carreiras nessa cor verde. Desde a primeira ali da subida até aqui em cima, foram 6. Aí eu vou ajustando aqui assim, pra dar o formato da bolsa. E agora eu vou trocar de cor, então eu vou cortar o fio que eu tô trabalhando. Mas vou deixar aí uns 15 centímetros de fio pra finalizar e poder depois arrematar ele. Então, terminei aqui o pontinho, corto o fio. E essa alcinha que tá na agulha, a gente puxa ela toda pra fora. Vamos colocar a agulha onde nós estávamos fechando as carreiras, na corrente depois do primeiro ponto. Alcança essa ponta de fio assim. E agora eu vou pegar a agulha de tapeçaria, que vai facilitar bastante aqui no acabamento. Aqui eu vou finalizar com uma correntinha normal. E vou arrematar já essa pontinha aqui pra dentro e depois eu começo com a cor nova e a cor verde ela já vai estar finalizada. Então eu entro aqui dentro dessa última correntinha, já aponto a agulha lá pra dentro, ajusto aqui pra ficar bem certinho como as correntinhas que já tem aqui. E aí esse fio eu vou conduzir, escondendo ele aqui por dentro dos pontos, na parte interna, o máximo que eu conseguir. E depois eu aplico um pouquinho de cola de artesanato, pode ser a cola que você tiver aí, só pra fixar bem essa ponta de fio e ela não desmanchar depois. Apliquei um pouquinho de cola, espero secar e corto a pontinha e daí tá pronto o arremate aqui dessa etapa. Agora, toda vez que você precisar trocar de cor, você faz isso.
Aí, pra começar aqui, a gente pode começar no centro do ponto. Então, a gente vai escolher um ponto que foi feito na correntinha na carreira anterior. Coloco a agulha no centro dele. Laço o fio novo, deixando uma ponta de fio sobrando, porque a gente vai ter que arrematar essa ponta depois. E aí, continua igual a gente já estava fazendo antes, ó. Já podemos arrematar a pontinha aqui junto, ó. Então, ponto seguinte eu faço na alcinha e já vou prendendo essa pontinha de fio junto aqui, enquanto eu tô fazendo os pontos. Agora podemos seguir então, depois você dá uma pontinha de cola ali nessa pontinha de fio que sobrou. E pronto, lá em cima, quando eu subir aqui mais carreiras até a altura desejada, eu volto com você, só vou manter essa mesma repetição, vou trocar de cor de novo, volto com você lá em cima. Prontinho, subi aqui até a parte da altura que eu desejava da minha bolsa e ficou aqui com 22 centímetros de altura. A gente vai fazer um acabamento ainda de ponto baixíssimo para dar uma firmada e um acabamento aqui na parte de cima, mas olha só que tamanho legal que ela ficou, né? Se você quiser deixar mais baixinha, também dá. Eu que fiz maior mesmo porque eu vou usar ela para minha faculdade, então eu vou colocar bastante coisa aqui dentro. Aí ficou desse jeito, então agora a gente vai fazer o fechamento e como se fosse fazer o fechamento normal, igual todas as outras carreiras. Só que daí a gente não começa mais com ponto baixo, a gente vai soltar a correntinha, coloca a agulha de dentro pra fora na corrente que vem depois do primeiro ponto, assim, e alcança aquela alça ali na agulha pra levar lá pra dentro. Ajusta bem. E agora passa a agulha embaixo das perninhas, das duas perninhas agora, dessa alcinha que tá formando aqui na minha mão, ó. Passo a agulha assim de frente para trás, embaixo das duas perninhas, alcanço a argolinha, laço o fio do novelo, vou trazer para frente e agora eu não fecho o ponto, eu vou direto para a próxima correntinha, laço o fio e puxo esse fio lá de dentro, que veio lá de dentro agora, dentro desse que já estava na agulha, fazendo um ponto baixíssimo. Eu vou seguir fazendo um ponto baixíssimo embaixo de cada correntinha, até chegar ali no final das correntinhas. Então, embaixo de cada uma, sem pular nenhuma, a gente vai fazendo assim. E aí não aperta muito essas correntes, porque senão vai acabar ficando emborcado aqui o final da bolsa, né, a parte de cima. Faz elas mais à vontade, tá? Só fazer essa mesma repetição até o final da carreira. Finalizei aqui os pontos baixíssimos na borda da minha bolsa, até aqui, onde uma corrente antes da que eu tinha começado. Aqui eu corto o fio, deixo uma ponta também pra gente poder arrematar e puxo essa alça toda pra fora. Aí já pega a agulha de tapeçaria e vamos fazer uma correntinha aqui nesse acabamento também. Passa a agulha por trás dessa primeira correntinha de baixo pra cima, leva o fio lá pra cima pra fazer a parte de baixo da correntinha. A parte de cima da correntinha nós entramos com a agulha dentro dessa última correntinha, do ponto baixíssimo, e levamos a agulha lá pra dentro. Daí ajusta pra ficar bem parecido com as correntinhas do lado, e aqui é só arrematar esse fio igual a gente já fez nas outras etapas. Vai escondendo e depois passa um pinguinho de cola e corta o excesso.
Pronto, essa etapa então tá toda pronta dos arremates. Agora a gente vai dobrar aqui as laterais bem certinhas, contando os pontos, deixando bem certinho as dobrinhas dos dois lados, com a mesma quantidade de pontos, assim. Já vê bem certinho qual vai ser o teu lado da frente da bolsa. E usa duas agulhas assim pra já marcar, pra, né, ficar bem retinho na hora de você passar o fio aqui do enforcador, do fechamento da bolsa. Tá bem certinho já no lugar e você não ter problema daí de ficar procurando onde que vai ficar o enforcador, tá? Então, tô escolhendo aqui a parte da frente da minha bolsa. Pego o fio de malha, não precisa cortar ainda. Nessa etapa aqui eu vou dar uma boa esticadinha no fio. Até pra fazer a bolsa também, às vezes estico bem o fio, mas nesse tutorial aqui, eu queria deixar o ponto bem evidente. Então, eu não estiquei o fio, mas também dá pra trabalhar com ele esticado. Aqui nessa etapa eu vou esticar pra ele ficar mais fininho. E aí, vou escolher aqui mais centralizado onde que eu quero que saia essa ponta de fio, né, que vai ficar o meu fechamento. Aqui eu desci duas carreirinhas ali da altura. Passo o fio desse jeito. E agora, ali onde eu tô com a minha agulha marcada, eu vou puxar a agulha, a agulha e o fio aqui pra trás, pra passar no meio dessa dobra ali. Então, eu tiro a agulha lá da frente, deixo ela aqui só na dobra, pego o fio e passo aqui no meio. Não trago aqui pra trás ainda, só no meinho mesmo dessa dobrinha. Ali, ó, puxo a pontinha toda pra fora. Assim. E aí, vou vir aqui mais pro meinho, mais ou menos na mesma direção lá da frente, onde eu comecei a puxar esse fio. Puxo o fio aqui pra fora, na mesma linha também, ó. Eu desci duas carreiras, então vou continuar aqui, né, depois de duas carreirinhas na parte de baixo das duas carreiras. Aí puxo esse fio aqui pra trás, dou um espacinho aí de uns 3 pontinhos e volto com esse fio lá pra dentro de volta. Aqui atrás vai ficar assim o fio. E aqui onde eu tô com essa agulha, eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou puxar o fio igual eu fiz lá do outro lado, somente dentro da dobrinha, tá? Eu devia ter colocado a agulha na outra posição, com a pontinha lá pro outro lado, que daí eu já conseguiria puxar o fio automaticamente aqui. Ia ficar bem mais fácil. Mas, basicamente, a gente precisa puxar, né, essa ponta aqui por dentro da dobra pra manter essa dobra depois. Então, eu vou puxando aqui. Não precisa sair aqui na frente, tá? Eu saí, mas não precisa, eu vou voltar aqui pra dentro com essa ponta. E agora sim eu vou sair aqui na frente, mas mais centralizado. Aqui, ó, você já vai entender como. Passo uns 2, 3 pontinhos, puxo a pontinha aqui pra frente, daí vai ficar bem centralizada esse fechamento aqui, que vai servir pra depois a gente usar pra fechar a bolsa. Assim. Ó, ajusto aqui, fica bem certinho, como a gente fez a dobrinha, né, bem certa. Corta o fio, daí agora pode cortar, né? Eu vou colocar aqui o enforcador. Ó, quando a gente puxa, fica desse jeito. Daí é só passar a pontinha do fio aqui por dentro do enforcador de metal, fazer uma pontinha no fim. Só que daí, nessa cordinha aqui, você vai definir o tamanho que você vai querer mesmo, bem certinho, pra daí fazer o nó. Depois, no nó, a gente já corta, não fica sobrando fio. Então, mede antes de fazer o nozinho, faz do outro lado a mesma coisa, corta o excesso. E essa parte aqui do fechamento, que é o enforcador, tá pronta. Olha que lindo e delicado que fica. Agora a gente vai pra parte da etiqueta. Eu vou colocar minha etiqueta agora costuradinha. E depois aí só fica faltando a alça. Então a etiqueta eu só costuro bem assim, pegando na malha, bem simples, tá? Pego na malha. E ela tem os dois espacinhos, os dois furinhos ali. Eu pego e costuro umas 3, 4 vezes no furinho e na malha. Depois eu passo a agulha ali por trás da etiqueta até o outro furinho e faço a costura lá do outro lado também. Antes de passar lá pro outro lado, eu passo um pouco de cola, seguro, espero secar e aí eu faço a costura lá do outro lado. Assim não tem perigo de cair e fica bem bonitinho e bem firme. Ó, fica desse jeito. Fica super bonito, né? Agora vamos para a parte da alça. Para fazer a alça, eu vou começar aqui com 3 correntinhas. Como eu trabalho na laçada inicial, então eu já conto ela como correntinha, né? Então eu sempre começo deixando os 10 centímetros de fio. Laço o fio assim na agulha.
puxo o fio, trago aqui e faço mais uma correntinha, para ficar com 3 aqui no começo. Eu venho na primeira correntinha que eu fiz, lá na laçadinha inicial, coloco a minha agulha, laço o fio com a parte mais bonita para frente, dou uma boa esticadinha até em cima, laço o fio na agulha, entro ali dentro da correntinha de novo, trago o fio até em cima, laço, tiro todas as alcinhas de uma vez. Sobra uma correntinha, eu laço e fecho aqui uma correntinha, ficou desse jeito. Agora eu vou seguir fazendo esses mesmos gominhos, usando essa parte aqui de baixo, ó, que ficou aqui, esse espacinho aqui dentro. Coloco a minha agulha aqui, laço o fio, dou a altura, laço na agulha o fio, venho aqui de novo. Posso deixar assim, eu posso fazer mais uma vez para ficar mais fofinho. Entrei a terceira vez aqui no espacinho, laço, estico o fio. Ficou 3 alças, eu laço, tiro todas de uma vez. Laço e fecho. Fiz mais um gominho, né, que é o ponto puff. Aí começo tudo de novo, ó. Essa alça a gente vai fazendo ela até a medida que a gente desejar. Como ela dá uma boa esticadinha, eu vou fazer ela de uns 30 centímetros mais ou menos. Mas você pode fazer na medida que você quiser. Depende do fio, vai esticar mais. Depende do fio, vai esticar menos, tá? Com esse aqui, 30 centímetros fica ótimo. Ela fica muito bonita, ela é bem diferenciada, essa alça. E acaba dando um diferencial na bolsa. Eu acho ela muito legal. E é fácil de fazer também, né? É só ir seguindo assim, então. Quantos gominhos você quiser. E aí, no final, a gente faz o acabamento juntos. Fiz aqui até ter 30 centímetros de comprimento essa alça. 31 centímetros. E aí pronto, aqui a gente só vai cortar o fio, mas corta e deixa uma ponta de fio sobrando, uns 10 centímetros pelo menos. Puxa essa alça toda pra fora e pega a agulha de tapeçaria para fazer o acabamento. Vamos levar esse fio lá pra parte de trás e vamos esconder ele o máximo que a gente puder, deixando ele bem discreto aqui atrás. E no final a gente também vai passar um pouquinho de cola para firmar e deixar bem certinho aqui esse acabamento. Cortei aqui o excesso depois de ter aplicado um pouquinho de cola, escondo bem aquela pontinha ali pra ficar bem discreto. E aí a gente vai fazer a mesma coisa ali do outro lado. Igualzinho, a gente vai levar essa pontinha pra trás e vai esconder ela aqui por trás e arrematar, como a gente acabou de fazer ali do outro lado. Então vou adiantar aqui meu vídeo e já volto com vocês. Pronto, aqui eu já terminei então os arremates, fica bem bonitinha essa alça, né? Aí eu vou colocar esse ganchinho aqui na minha alça. Encaixo do outro lado também. E aí na hora de conectar na bolsa é bem fácil.
a gente vai conectar aqui nesse meinho, nessa curvinha que fica aqui na parte de dentro. Aqui, ó, bem no centrinho dessa curvinha. É só encaixar aqui a tua argola. Eu não sei se chama argola, esse modelo aqui é um triângulo, né? Então acho que não deve se chamar argola articulada. Ou não sei. Não sei mesmo, gente. Aí me respondam aí nos comentários se isso é uma argola articulada ou se é um triângulo articulado. E aí, pronto. Coloquei assim. E aí aqui eu consigo encaixar minha outra alça também. Fica bem fácil de encaixar nessa mesma argola, triângulo. É só engatar aqui esse ganchinho. E é bom ter os dois modelinhos de alça, né? Que daí a gente usa... Eu pelo menos gosto, né? De usar na mão e gosto de usar no ombro também, dependendo de onde eu estou. E aí, pessoal, gostaram desse tutorial? Não esqueçam de me mostrar lá na minha outra rede social, caso vocês façam uma bolsa dessa, pra me mostrar como ficou o resultado de vocês, que eu gosto de ver a combinação de cores, que tipo de alça vocês vão escolher... Essas coisas, sabe? É muito legal ver quando vocês conseguem também fazer os tutoriais aqui do canal. O meu arroba nas outras redes sociais é esse aqui que tá aparecendo na tela pra vocês. Não sai do vídeo sem se inscrever no canal, porque eu quero te ver no meu próximo vídeo. Um beijo e até mais. Tchau, tchau!